Luiz Fernando Dabu Garcia, 55 anos, a ser completado brevemente. Casado, pai de 4 filhos, publicitário de origem, trabalhei muito tempo em propaganda, particularmente em criação de propaganda. Depois fui para o planejamento. No meio do caminho eu tinha 2 professores, eu fui trabalhar com eles e acabei tropeçando e caindo na SPM. Tá? E isso já faz 20 e muitos anos, 4, 5, por aí. De 2 aulinhas por semana, fui me envolvendo mais com a lógica da escola e hoje estou o diretor-geral aqui desta unidade de graduação, que inclusive cabe mestrado, cursos livres e companhia. Sou de São Paulo, nascido e criado inclusive aqui perto mesmo, sou meio filho do bairro, né, uma coisa próxima, moro próximo também, num bairro chamado Mirandópolis, que é um pedacinho lá entre Vila Mariana, Avenida Jabaquara, Palácio Paulista, aquele pedacinho ali. Bom, o universo do consumo é muito amplo. Talvez seja uma das palavras mais indefiníveis, ou onde cabem muitas definições. Desde o consumo da sobrevivência, até a capacidade de você processar, produzir e fazer um ciclo contínuo de insumo, consumo, e disso ressignificar e voltar para um novo insumo, para um novo consumo, indo principalmente para a esfera da cultura ou para a esfera dos significados novos, às vezes até nesse consumo de sobrevivência. Genericamente, tudo é consumo. Quer dizer, você está numa relação no primeiro momento, com objetos, tá? E esse objeto amplia até seres vivos, tá? Não sendo canibal, não humanos, tá? Mas de uma forma ampliada da sobrevivência. E a partir daí, com todas as outras inter-relações possíveis que você estabelece com o mundo, particularmente com um pedaço mais ativo do mundo chamado gente, né? Então, aonde você cria, co-cria, consome, divide, arrasa ou germina cultura, por exemplo, e formas de viver. Para mim, tudo isso é significado de consumo. Consumo normalmente está muito atrelado a uma ação, neste nosso discurso, mais marketing e comunicação, a uma visão consumo-consumismo, que eu acho que são expressões inadequadas, que às vezes viram sinônimos, tá? Onde você tem um certo exagero de um consumo desnecessário. E aí entram todas as discussões, afinal de contas, qual é a minha cesta básica de consumo? O que é necessário? Tá? Cultura é necessário? A gente não quer só comida? Então, quais são as dinâmicas que tem? Mas, num primeiro balaio geral, consumo é tudo. Ou nada, para parecer Caetano. Isso são histórias legais. Sou filho de gente pobre, tá? Filho de classe C que lutou pra caramba para crescer. E, obviamente, e aí uma relação que eu aprendi com os meus pais e tentei fazer com os meus filhos, parece que deu certo, que é, a gente sempre soube quanto se tinha de dinheiro para adquirir objetos. E, com isso, uma prioridade desse consumo, dessa escala de consumo. Então, de brinquedos, ou de livros, ou de coisas bacanas, de roupas, enfim, que você pudesse querer em cada fase. Isso, então, aquele carrinho quando você é criança, aquela coisinha legal, quando você é mais adolescente, uma roupa, um acessório, um tênis, por exemplo, e de saber o que era prioridade ou não. Então, tive que trabalhar, seja com sublimação, seja com compreensão, mas de trabalhar boa parte da vida, entendendo o que era prioridade, entendendo o que era necessidade de sobrevivência. Quando você é criança, adolescente, você brinca que isso traumatiza, depois você cresce e descobre que isso forma caráter. É só uma questão de saber fazer escolhas. Dei muito pouco dinheiro para o terapeuta por causa disso, então está bem resolvido. Brinquedos, principalmente brinquedos, e aí tem uma cena bonitinha que eu acho que é super simbólica. Meu pai era vendedor durante muito tempo de grandes lojas, foi do Mapping, 18 anos. Então, boa parte da minha vida foi no Mapping. Mapping, para quem não vai lembrar, era uma loja de departamentos, ou um magazine, como se dizia na época, onde era um shopping numa loja só. Pronto, para quem é mais jovem e nunca viu uma loja dessas. Meu padrinho era de lá também. E ele tinha falas do tipo, aniversário, Dia das Crianças, dizer, vá até a seção de brinquedos, escolhe tudo o que você quiser e me avisa. E esse era o sonho de consumo de qualquer moleque, que depois tinha o superego da mãe do lado o tempo todo, dizendo, escolhe um, escolhe um, escolhe um, esse está caro, escolhe mais barato, ele não pode, segura, segura, segura. Então, uma das características de resolução, eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho,
E a gente se percebeu diferente nisso. A gente gastava o mesmo valor. Ele comprava uma coisa só e eu comprava um saco de coisa que resolvia todas as minhas pequenas carências. Então eu tinha lá um volume divertido e brincava de montar com aquilo. Carrinhos, principalmente. Naquela época não tinha muito bonequinho. Bonequinho é coisa de menina. Então, carrinhos, principalmente, ou pequenos acessórios, tipo um patinete. Meu primeiro patinete foi marcante, aprontei muito com ele. Enfim, essas coisinhas boas de infância. Carros velhos, diz que a diferença de crianças e adultos é o tamanho do carro, o tamanho do brinquedo. Eu gosto de coisas antigas. Passei a gostar mais de mim, inclusive, depois disso. Eu gosto de coisas antigas, eu gosto de coisas que têm história. Pode não ser uma enorme história, mas tem uma história. Tá? E gosto de ficar caçando pequenas coisas. Não sou colecionador, não sou um cara que vai botar muita grana em cima de um móvel, de um objeto. Mas a gente começou a juntar algumas coisas. Minha mulher também tem essa característica. Ela começou a colecionar santos, principalmente São Francisco de Assis, que é o nosso santão queridão. Tá? Ela já tem uns 50 e poucos, porque tem um mal quando as pessoas sabem que você gosta, que todo mundo traz. Tá? E aí isso fica interminável. Que era um cantinho, virou um cantão, já virou uma estante, já está ficando uma coisa enorme, já começa a ter que dizer que não. Mas continua vindo, é um milagre da multiplicação dele. Eu gosto de lanternas, lamparinas e coisas assim, luminárias em geral, que vão desde sinaleiras de trem, aquelas coisas antigonas e tal. E essas até a gente tem algumas, não muitas, mas tem. E um monte de Made in China a 1880 e tanto, tem de tudo em casa. Tá? Também já bateu uns 60, já começou a virar um problema, é grande para burro, começa a ser um monte. Haja chão para você botar isso tudo. Então, é divertido. E aqui na escola, até por um misto de consumo e uma justificativa de trabalho, me encantava muito o refrigerante do interior. Tá? Por N razões, quase todas mercadológicas. E eu comecei a trazer. E comecei a deixar aqui. Minha santa mulher, obviamente, falou, você não vai colecionar isso em casa, porque esse negócio vai ficar interminável, eu levo para a escola, eu trouxe. Alguns professores começaram também a curtir isso e a levar isso para a sala de aula, incentivando alunos a trazerem. Isso tudo parou na minha sala. Numa das últimas mudanças de sala, a gente transformou tudo isso em imagem, foi para a biblioteca, foi para um colecionador de embalagens aqui, que é um estudioso disso da pós-graduação, e eu fiquei só com algumas. Um dos meninos aqui da fotografia, inclusive, me perguntou outro dia, falou, você sabe quantas embalagens PET de 2 litros você tinha na sua sala? Que é uma salinha. Falei, umas 30, 40, não, 120. Enfim, então você percebe que começa a ficar quase doentio, porque você não controla mais isso. Não tem. E cada vez que a moça da limpeza passa lá, você não faz a menor ideia do que você tem. E essas coisas não foram feitas para durar. Então elas estragam, furam, vazam, latinhas vazam, essas coisas todas. Mas também tem um lado de objetos com esse quê de inusitado, de mercado, diferente. Tem um delicado papel higiênico chamado Pacu, vende, é de verdade, está lá bonitinho, eu tenho uma vaselina com o mesmo nome, tem um palmito chamado Doidão, coisas inusitadas que você vai... O Doidão tem no Carrefour, inclusive. Coisas inusitadas que dá para contar história. Então essas coisas eu acabei guardando, eu estou tentando fazer alguma seleção. Umas coisinhas mais velhas, assim, um arroz brejeiro, a gotinha da Esso, a galinha do Mage, essas coisas eu tenho algumas, que misturam um pouco a justificativa do profissional com aquela criança que adorava juntar essas coisas todas e achava divertido. Eu tenho algumas dessas coisas.